Olá a todos! Eu quero ler para vocês o Salmo 105, versos 16, 17 e 18. Preste atenção, ele diz: Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. A versão da NVI, nesse verso 18, vai dizer assim: machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Como você viu, fala aqui sobre José, é José do Egito, e aqui é interessante que no Salmo 105, ele vai então dar um detalhe ali que não aparece no livro de Gênesis. Eu queria falar um pouco hoje sobre a vida de José e aprender com ele algumas coisas importantes para a nossa vida. A vida de José se encontra ali no livro de Gênesis, portanto, a partir do capítulo 47 até o final do livro, capítulo 50. E ali no 37 você vê, então, como que os irmãos de José tinham ciúmes dele, com certa razão, você pode ver ali os motivos, mas ficou uma animosidade tal que os irmãos de José tentaram matá-lo, ali quando ele vai encontrá-los no deserto. Rubem, o seu irmão mais velho, consegue livrá-lo da morte, mas não consegue evitar que os seus irmãos vendessem José para uma caravana de ismaelitas que estava passando por ali. Então José é vendido como um escravo, e essa caravana então vai para o Egito, aonde vende José ali, e quem o compra é o Potifar, que é um comandante da guarda do faraó. E ali no capítulo 39 você vai ver José como um escravo de Potifar, e logo José mostra a sua habilidade na administração, o seu zelo no trabalho, o seu cuidado em fazer todas as coisas corretamente, continuando sendo um homem temente a Deus e zeloso por uma vida íntegra e reta. E logo o Potifar coloca José como ali a autoridade na sua casa, cuidando de todas as coisas. Mas a mulher de Potifar põe os olhos em José, que era um homem, pelo que fala aqui, de boa aparência. José era formoso de porte e de aparência. Então a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, e José, como um homem íntegro e temente a Deus, ele diz ali que não iria fazer mal ao seu patrão, que tinha confiado todas as coisas nas suas mãos, e não iria pecar contra o seu Deus. Mas a mulher tenta por vários dias esse assédio aqui, até que ela consegue articular ali um plano. Você pode conferir no capítulo 39, e mesmo José não tendo feito nada, ela acusa ao seu marido de que José tivesse tentado molestá-la. Por conta disso, José é lançado na prisão. Você encontra lá no capítulo 40, e logo ali na prisão ele mostra também a sua excelência, a sua habilidade de cuidar das coisas, e ele é colocado como um líder ali para também cuidar dos demais presos. Ali naquela prisão havia dois presos especiais, que era o padeiro do faraó e o copeiro do faraó. Um dia esses dois homens têm um sonho, contam a José, José interpreta esse sonho, e na interpretação do sonho do copeiro é que ele seria restituído dali a 3 dias ao seu cargo e iria servir ao rei novamente. Mas a interpretação do padeiro é que dali a 3 dias ele iria ser morto, e as duas coisas aconteceram. E José falou ao copeiro: olha, quando você for restituído ao rei, você fale de mim para ele, para que ele me tire daqui. Mas o copeiro esquece ali de José, e somente 2 anos depois, o faraó tem um sonho, e ele acorda incomodado com esse sonho. E aí então o copeiro se lembra de José e fala para o faraó que na prisão, quando ele estava, existia um jovem hebreu que interpretou um sonho que ele teve, e que a interpretação aconteceu fielmente como ele havia dito. Então o faraó chama
José da prisão para que interprete esse sonho. José interpreta o sonho e então, que seria 7 anos de fartura e de boa colheita na terra do Egito, mas que seria seguido de 7 anos de fome e de escassez. E José então dá ali o conselho administrativo para Faraó. Faraó então se impressiona com a sabedoria de José e coloca ele como o administrador maior da terra do Egito. Assim, José é recompensado por Deus pela sua grande fidelidade e certamente a habilidade que ele recebeu de Deus de ser um administrador bastante competente. E ali, você que já deve conhecer a história, pode conferir ali, que houveram aqueles 7 anos de fartura e José estruturou e organizou para que 20% ali da colheita fosse guardada para servir de mantimento nos próximos 7 anos de escassez. Houve terra, houve fome em toda a terra, e aí você sabe, você lembra ali que então a família de José vai para o Egito para buscar comida. E ali você pode imaginar, se você não leu a história ainda, você precisa ler essa história empolgante aqui da vida de José. Os irmãos vão ali para o Egito e José os reconhece. E aí eu não vou dar o spoiler de como foi esse encontro, mas José articulou ali algumas coisas para provar aos seus irmãos. Mas até aqui José se dá a conhecer e os seus irmãos ali se prostram aos seus pés, como José havia sonhado há muito tempo atrás. Aqui José já estava com mais de 30 anos. Então acontece aquilo que ele sonhara quando tinha 17 anos de idade. Então ele fala ao coração dos seus irmãos. E aqui uma grande lição, uma outra grande lição que José nos dá, a lição do perdão. Na verdade, 2 lições que estão ali conectadas. José, ao invés de retalhar o grande mal que os seus irmãos fizeram para ele, porque grande sofrimento ele passou. Nós não podemos imaginar o quanto José sofreu sendo vendido pelos seus irmãos, indo para uma terra distante, distante dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus familiares, indo para uma terra que tinha outros deuses. E mesmo assim ele continuou fiel ao seu Deus, mas José não retalhou seus irmãos, ele perdoou. E José, na sua sabedoria, ele percebeu que, na verdade, não foram os seus irmãos quem o tinham levado para o Egito. Apesar de eles terem a culpa pela sua maldade ter vendido José, mas José enxergava além desse ato humano e José tinha percebido que fora um plano de Deus que fizera com que José fosse parar no Egito e então, depois de tanto sofrimento e tanto trabalho, ele se tornou o administrador maior e pôde então gerenciar aquela situação de crise, aqueles 7 anos de crise. Então aqui essa visão espiritual de José, de perceber que por trás das suas tragédias estava a boa mão de Deus articulando. Aqui uma grande lição para mim, para você, quando passamos por situações complicadas, difíceis, provações, lembrar que a mão de Deus está por trás de tudo isso. Nós não sabemos, no momento que passamos por uma aflição, qual é o intento de Deus. Mas nós podemos confiar que há um propósito benigno de Deus para a nossa vida. Nós vemos isso aqui na vida de José e nós vimos isso também, ou vemos isso também na vida de Jó. Já falamos aqui da vida de Jó, como que Deus estava por trás de tudo aquilo que aconteceu com ele e que no final Deus recompensou a Jó pela sua atitude de permanecer fiel a Deus. José também teve uma atitude de permanecer fiel nas situações mais difíceis da sua vida. E aqui a grande lição que nós vemos é o personagem maior dessa história, na verdade, não é nem José, é o próprio Deus.
Porque no final das contas nós vemos que foi o próprio Deus quem articulou tudo isso na vida de José, com aparentes tragédias, com tragédias de fato, ser vendido, ser acusado e ter sido preso sem motivo. Por trás de todas essas situações trágicas estava a boa mão de Deus. E no momento devido, Deus revelou e demonstrou a José o seu grande plano. E aqui José é um homem de sucesso, um homem de grande sucesso ali na terra do Egito, e um homem através do qual Deus usou para gerir aquela situação de crise para o bem do seu próprio povo. Agora está aqui os seus irmãos, vem o seu pai depois você sabe que a sua própria família desce para o Egito, e ali eles puderam crescer como uma nação. Então aqui o que nós aprendemos? A soberania de Deus. Deus, na sua estratégia, no seu poder, na sua onisciência, ele prepara o cenário, ele articula, ele usa pessoas, ele usa até a maldade das pessoas para atingir o seu fim. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então aqui que nós possamos aprender essa grande lição aqui. Então eu quero te motivar se você nunca leu a história de José aqui em Gênesis, venha aqui, leia a partir do capítulo 37, uma história empolgante, com muitos detalhes, com ricos detalhes e com muitas lições. Se você já leu, quero te motivar aqui a repetir, a ler novamente essa história, a reviver ali aquelas grandes lições para mim e para você, e ver, sobretudo, um Deus soberano, um Deus poderoso. Então que Deus possa abençoar a tua vida ricamente. Te deixo um forte abraço e até o próximo devocional.